Bom, pessoal, bom dia. Vamos começar aqui formalmente a nossa quarta aula. Nós fizemos uma breve introdução de alguns conceitos sobre ciência, uma revisão de alguns tópicos, né, na nossa aula síncrona passada. Hoje, conforme nós combinamos, nós vamos dar a sequência e nós vamos falar aqui dos modelos atômicos, né, tanto os primeiros, que nós não utilizamos mais, né, essa questão de importância histórica, é para entender há quanto tempo nós pensamos na composição da matéria, e como se deu a evolução dessas teorias e desses modelos atômicos, né, com o passar do tempo. Então, há muito tempo o homem, né, a humanidade, tem o interesse e a curiosidade de saber do que de fato é composta a matéria, né? Nós temos aí registros de indagações e teorias aí desde os filósofos gregos pré-socráticos, né? Então, os filósofos gregos, eles sempre pensaram sobre a composição do universo, né, como que está tudo arranjado, né, diversos pontos, entre eles é a composição da matéria, né. E desde os filósofos pré-socráticos, aí, como Leucipo e Demócrito, existe essa proposta de que o universo é composto por, um, por uma substância, né, por uma entidade chamada atomon, né, do grego, e seria um material indivisível, né? Então, essa palavra, né, atomon, que significa incortável, né, do grego, né, tomon, se eu não me engano, é cortável, de cortar, literalmente, e o a seria a partícula que nega isso, então, que não se pode ser mais partido, mais cortado, né? Então, o Aristóteles, depois, propôs, né, a composição da matéria dos quatro elementos, que a gente usa de forma esotérica até hoje, né, está permeado na nossa sociedade, né, existem até aí desenhos e outras culturas fantásticas, né, sobre os quatro elementos, como eles permeiam a nossa composição, né, da matéria e da magia. Então, Aristóteles propôs aí a matéria sendo composta de fogo, ar, água e terra. E um quinto, que seria o vazio também, né, ele também participaria isso. Então, a matéria também seria composta por uma mínima naturalia, que seria ainda a menor parte, né? A ideia é a seguinte, né? A matéria seria composta por essa mínima naturalia. Essa mínima naturalia, apesar de ser divisível, né, não é indivisível, é a menor parte que você pode dividir essa matéria, mas que ela ainda vai reter todas as características daquela matéria macroscópica que você tem visto, né? Não lembrando que ela ainda pode ser divisível, né? Concomitantemente a isso, veio a ideia de energia, né, de calor, né? Então, por exemplo, tentar entender o mistério que se propunha o fogo, né, como que ele fazia a combustão das coisas, da madeira, do carvão, e foi proposta também a existência do flogisto, que seria a essência do fogo, né? Seria o que a gente imagina hoje como calor, né? Então seria as primeiras proposições do que seria a composição do calor, aí, os primeiros passos para desvendar a termodinâmica das coisas, né? Então esse flogisto seria uma essência inodora, incolor e também não tem massa, né? Uma essência etérea que é liberada durante a queima de algum material qualquer, né? Aí, uh, permeando a tudo isso, né, também foi proposto que o ar existe uma capacidade, tem uma capacidade de absorver esse flogisto, né? Então, e é limitado, por quê? Quando se observava que alguma coisa estava num processo de queima, né, por exemplo, monta-se uma fogueira, ou acende-se o forno de um ferreiro, né? Eventualmente, aquelas chamas, aquelas brasas, elas se apagam. Como a ideia de que esse flogista era a essência que era liberada a partir da queima, né, liberada do fogo, então imaginaram que o ar, por exemplo, existe uma capacidade de absorver essa essência limitada. E quando ele chegava nesse limite, ele não era mais capaz de absorver flogisto, aí a chama se apagava. Então, o entendimento de uma chama, por exemplo, era dessa forma. Mas veja que não está muito longe, né? Se você consegue fazer paralelos reais
dos modelos e dos entendimentos que nós temos hoje, né? Não lembrando, gente, eles não conheciam todos os detalhes, muito menos a existência do oxigênio, como era a tríade da combustão, né, do fogo, né? Hoje a gente sabe que, por exemplo, você tem um ambiente fechado, né, um cômodo da sua casa, que tá, da sua casa não, perdão, de alguma casa de outra pessoa que talvez você não goste, que esteja pegando fogo, ele não está renovando aquele ar e eventualmente as chamas se apagam porque todo o oxigênio é consumido e sem o oxigênio, o comburente, a chama deixa de existir. Então, mais para frente, né, o Lavoisier ele descobriu, né, ele propôs a existência do oxigênio e diversas outras importantíssimas contribuições para a ciência e para a química como um todo. Né? Lavoisier é uma figura essencial da química moderna. Então, ele propôs a existência do oxigênio a partir de diversos experimentos de combustão que ele fez, e também a lei da conservação das massas, né, extremamente importante, que a gente usa até hoje, e vamos usar por bastante tempo ainda, provavelmente. Então, ele propôs a famosa frase que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a lei da conservação das massas é uma propriedade bastante importante que a gente usa hoje, até hoje, e nós vamos ver, mas não necessariamente com este nome, mas na segunda metade do nosso curso, quando nós formos tratar aí de estequiometria, de balanceamento, de reações, nós vamos utilizar esses conceitos de forma bastante natural, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo, mas veja que por muito tempo isso não foi a coisa mais óbvia do mundo. Então, contribuição bastante importante, porque isso nos permite, né, dar essa ideia, essa característica quantitativa das reações químicas, né, entender quanto uma reação se procede, esperar ter ideia de rendimento, né, saber quanto você vai produzir de um produto, ter as ideias de estequiometria, saber quanto de que reage com quanto de que, né? Por exemplo, imagina que você está lá na sua indústria, na sua empresa, você quer ganhar dinheiro com a produção de alguma coisa, você quer calcular o quanto você vai lucrar ao tentar preparar 1 tonelada desse produto. Né? Então você vai saber qual que é, a partir da lei da conservação das massas e conhecendo a estequiometria da reação, você vai conseguir ter uma boa ideia do quanto você vai precisar de materiais de partida, quanto você vai obter e ter estimativas do seu lucro. Então, extremamente importante na nossa indústria moderna. Já no século XVII, o Robert Boyle fez uma importante publicação, né, O Químico Cético, onde ele começa a revisitar essas ideias da composição mínima da matéria, e aí ele lança, né, mais uma vez, que a matéria é composta por uma combinação desses átomos. Então ele prestou daquelas ideias dos filósofos, dos átomons, e disse então que a matéria é composta por uma combinação de diversos átomos. E aí um pouco mais para frente, o Dalton tem o seu famoso modelo, que aí ele realmente sedimenta esse conceito do Boyle e coloca que na natureza tudo é composto por átomos, né? E esses átomos, não obstante, são, são esferas maciças e indivisíveis, né? Então, algumas pessoas aprenderam o modelo de Dalton ou já ouviram falar como o modelo da bola de bilhar, né? Seria um paralelo bastante similar, né? Então, uma esfera maciça e indivisível. Então, veja, ele propôs até qual seria a geometria do átomo, né? Então, mas não parando por isso, né, outras contribuições bastante importantes do modelo atômico de Dalton é que ele começa a propor que elementos diferentes possuem esferas diferentes, né? Então seria similar a você ter aí as diversas bolas de bilhar, né, em que cada elemento seria uma esfera diferente daquela outra, teria propriedades ligeiramente diferentes dos seus pares, né? Que as bolas de bilhares, né, ou seja, os átomos do mesmo elemento são todos idênticos, né, não há variação entre eles, se forem do mesmo elemento. Se houver variação nas características dessas esferas, é porque estamos tratando de um elemento diferente. Outra contribuição muito importante
foi a proposta que nas reações químicas, estes átomos, né, essas esferas maciças e indivisíveis, elas não são alteradas. O que acontece é que você muda como essas esferas estão combinadas, né? Você não altera as características dessas esferas, que é alguma coisa que nós tratamos hoje, né? Os átomos, os elementos, eles não são alterados de forma significativa durante as reações químicas. Que a gente muda talvez seja a adição de ou remoção de alguns poucos elétrons, mas em geral as características dos elementos são mantidas, inalteradas, né? E que todas as substâncias, todas as matérias, os corpos do universo podem ser formados através da combinação de átomos aí diferentes. Então, muitas dessas ideias hoje permeiam aqui, são mantidas até hoje, né? A gente mudou a cara de como que é esse modelo atômico, mas boa parte dessas proposições são mantidas até hoje, né? É que uma curiosidade, gente. O Dalton sofria de uma doença chamada descromatopsia, né? E a gente tem um outro nome, pelo menos aqui em português, para essa doença. Vocês conseguem imaginar que doença seja essa? Não? Nem imagino. Vocês não têm alguma opção para provas, vestibulares e concursos? Vocês já viram lá se você tem uma deficiência visual, uma dificuldade de enxergar algumas cores? Nunca ouviram falar de daltonismo? É tipo diferenciar certas cores, a visão, assim, tipo, tem uma dificuldade na visão, é isso? Exatamente. Você já tirou carta, já viu alguma coisa? Você tem que fazer um exame para ver se você consegue enxergar em não tem nenhuma deficiência visual, né? Então, um dos itens é saber se você consegue diferenciar vermelho de verde. Vocês já devem ter visto, talvez, a apostila do ensino médio, que tem aqueles. São os círculos, tem um número desenhado dentro, né? Que tem cheio de bolinhas. Se você tiver dificuldade de diferenciar o verde do vermelho, por exemplo, você tem um, uma subsérie aí dessa deficiência visual. Mas é exatamente isso. Aqui no Brasil a gente conhece como daltonismo, né? Por conta dessa doença que o Dalton sofria. Bom, mais para frente, nós começamos a. Nós não, né? Eu não estava junto. Falo nós enquanto humanidade, né? Cientistas começaram a trabalhar bastante com o desenvolvimento e estudos, né, até da essência da eletricidade, né, da condutividade, né? Como a eletricidade pode ser conduzida e utilizada a nosso favor, né? Então isso vem aí desde Tales de Mileto, com contribuições para propostas de atração eletrostática, e aí muito mais para frente, a partir do século XVIII, por aí, e XIX, a gente começa a ter desenvolvimentos bem mais avançados, né? Então, tem o Coulomb, com a descrição da carga elétrica, bastante importante, né? O Alessandro Volta, com as pilhas, lembrando que volta, né, o nosso termo de voltagem, foi por conta, né, em homenagem ao Alessandro Volta. O Michael Faraday, contribuições de magnetismo e eletricidade, né, nós temos também uma unidade elétrica, o Faraday, e o Faraday, né, a constante de Faraday também, não, nesse curso não, mas é bastante importante, né, a constante de Faraday para determinação, por exemplo, de carga passando por circuitos eletroquímicos, né, nós utilizamos. O Gauss e o Ampère, né, nós também temos a unidade de corrente, é o Ampère. O Maxwell, com as contribuições da onda eletromagnética, as equações de Maxwell são extremamente importantes, são muito importantes para a descrição das propriedades elétricas e magnéticas da radiação eletromagnética,
foi extremamente importante quando ele propôs essa série de equações, né, na verdade. O Franklin, né, o seu famoso experimento com a pipa, e caiu um raio na pipa, né? O Geissler com o tubo de Geissler e o William Crook com o tubo de Crookes. Nós vamos ver os exemplos desse tubo de Crook aqui, que foram os avós, né, ou os pais dos tubos de raios catódicos, né? Então, o tubo de Crook, ele era muito pesquisado, né, foi a moda, né, nos anos 70 anos 90, do pessoal da área, que era isso, era um tubo que tinha um vácuo parcial, né, era um alto vácuo, mas não era muito forte, e um arranjo em um cátodo e um ânodo, e aí aplicava-se uma voltagem muito grande entre eles. Então, o que a gente tinha é o seguinte, deixa eu pegar aqui a minha caneta. Tem uma barra metálica aqui, né, que é o cátodo, um eletrodo, né, ele está ligado aqui na sua fonte. Aqui tem o ânodo, aqui também está ligado na fonte. Esse tubo aqui é um tubo de vidro selado, né? Isso daqui eu vou até apagar depois. É um tubo de vidro selado, onde é feito o vácuo. Então o que acontece é o seguinte, aplica-se uma voltagem bem grande, né? Pelo menos 1000 volts, aí até 100 mil volts. Então, para as nossas tomadas aqui, são coisas bem acima do que a gente está acostumado. Então o que acontece é o seguinte, quando você aplica essa voltagem, você começa a acumular carga negativa, né, elétrons aqui no cátodo. Aí chega um momento, por conta dessa voltagem muito grande, você começa, né, e a diferença de potencial entre o cátodo e o ânodo, você começa a atrair esses elétrons, né, para o ânodo, com mais intensidade. Chega um momento que esse elétron simplesmente se desprende do cátodo e é ejetado. Ele é acelerado para fora. Então, como o ânodo está numa posição diferente, então veja, o cátodo está apontado aqui para essa direção e o ânodo está aqui embaixo, eles são acelerados de forma não diretamente para o ânodo, né? Então eles colocavam um anteparo aqui na frente e o que eles observavam era um feixe de luz que formava uma sombra. Então o que eles observavam era o seguinte, né, em suma, você tinha um tubo com vácuo, você tinha dois eletrodos, e quando você aplicava um potencial, você via a formação aí de uma sombra de alguma coisa, né? Então era ejetado alguma coisa do cátodo que era barrado por esse objeto que ficava aqui na frente. Eles tinham o hábito de usar essa cruz maltina aqui, tá? O pessoal não torcia para o Vasco, isso eu tenho certeza. Mas eles utilizavam esse símbolo aqui e eles observavam então a formação da sombra. Então dava um indicativo de que existia alguma coisa sendo ejetada do cátodo que era barrado por esse objeto, esse anteparo que estava ali na frente, né? Então esse aqui seria um exemplo aqui real já montado, tá? Do tubo desligado e o ligado, né? No ligado aqui, aplicando a voltagem, a luz foi apagada, só para ficar mais fácil de ver. Então veja, aqui é um tubo de vidro com vácuo, aqui está o cátodo, aqui está o ânodo, aplica-se um potencial, e aqui está aquela cruz maltina, né? Aquele objeto. Pode ser qualquer coisa, tá? Esse objeto aqui é só uma barreira física, ele não tem necessidade de ter um formato específico. Então, quando você liga, então veja que a ejeção de alguma coisa por aqui, e ele é barrado, né, por esse objeto, e ele forma essa sombra aqui. Então veja que tem a formação aqui de algumas coisas com umas cores bem interessantes, né? E a gente usou por muito tempo uma ideia dessa tecnologia, né? E vocês já são mais novos, mas eu peguei bastante isso em casa, né? Aliás, eu tive uma dessa até 2008 por aí, eu tive uma dessa, né? Vocês sabem me dizer que tecnologia, né? O que a gente usava muito aí na década de 70 até início dos anos 2000? A gente usava uma tecnologia que estava presente na casa de todo mundo, que utilizava essa ideia dos tubos de raios catódicos.
Alguma coisa em relação a TV de tubo? Exatamente, TVs e monitores, né? TV de tubo é TV de é tubo de raios catódicos, né? Então, elas eram bem grandes, né? Nesse compartimento aqui atrás. Existia uma câmara com vácuo, e aí é lógico que é mais arrojado do que aquilo que foi mostrado, né? Mas essencialmente o que você tem aqui na TV de tubo, você tem outros 4 eletrodos aqui, né? Ao redor desse tubo, que você vai aplicando um potencial e você vai conseguindo posicionar esse raio, né, catódico. Então, o que você consegue controlar conforme ele anda assim na sua tela, né, fazendo um zigue-zague. E na frente da TV é uma película fluorescente que quando esse elétron bate, dá aquela cor específica daquele pixel, né, se é vermelho, se é azul, se é verde. E então, através do controle desse tubo, né, desse raio catódico, você conseguia ter a imagem. Né? Por isso que essas TVs eram grandes e pesadas, né? Esses tubos eram muito grandes. Monitores de computador também eram assim. E era por isso que as TVs também, não sei se vocês vão lembrar, elas tinham a tela tinha um formato abaulado, né? Não era plano, era arredondado, era por conta, né? Como você tinha um tubo aqui, você só controlava a distância entre eles para a distância percorrida, né, desse raio catódico fosse igual, né? Se ela de tela plana, né? Se você tem uma origem aqui, esse raio que vai mais para o canto aqui, ele percorre uma distância muito maior que esse que vai reto. Né? Então, costumava a ser arredondado. Então, mais para frente, né, como evolução, o raio-x foi descoberto. O Röntgen, ele descobriu uma nova forma de radiação estudando esses tubos de raios catódicos, tubos de Crookes, né, que na verdade era muito engraçado. Esse povo, no laboratório deles, tinha um monte de coisa enfiada nas gavetas. Né? Então, ele estava fazendo um experimento aí com esses tubos de raios de Crookes, tubos de Crookes, perdão, ou de raios catódicos, e ele, numa gaveta perto ele tinha umas placas fotográficas, né, igual, mas das antigas, tá, gente? Eram as placas fotográficas quando recebia alguma radiação, alguma coisa. Lembra muito aquelas chapas de raio-x, né, que hoje é um pouco diferente como usa, mas mais ou menos naquele formato, né, naquela pegada. Então ele tinha uma daquela na gaveta. E aí, quando ele estava trabalhando com esse tubo em cima, né, na mesa, ele reparou que formava uma imagem qualquer, né? Essa placa embaixo apresentava uma imagem aleatória. E aí então ele reparou que era possível tirar imagens através dessa radiação do tubo de raio de Crookes, né? Então o que ele fez? Como todo bom cientista, em 1895, ele pegou a mão da esposa dele, né? A dele ele não ia fazer isso. E tirou um dos primeiros raios-x que a gente tem relato, né? Então, esse aqui, à direita, seria a imagem, né, da mão da esposa dele. Que a gente observa aqui, né, essa protuberância aqui é o anel que ela utilizava na mão. Então, veja, né, dá para ver aqui os ossos e os anéis que ela utilizava. Então, e foi muito interessante, porque a partir desses estudos, o que aconteceu foi que eles entenderam que isso era uma nova forma de radiação. Só que como ninguém entendia, né, não havia entendimento qual que era a natureza e todas as propriedades, eles falaram assim, gente, isso aqui são os raios X. X de não sei o que é o X, não sei. O problema é que isso pegou. Mesmo depois que o pessoal propôs, não, gente, raio-x é muito feio, é muito chulo, né? Vamos chamar isso aqui de radiação Röntgen. Eu não sei se eu fico feliz ou triste, porque raio-x é bem mais fácil, né, do que raios Röntgen. Mas enfim, mas o nome raio-x é porque não sabia, então era um raio-x qualquer. Então, o que eles chamavam aí de fotografia sem luz. Mais para frente, com os trabalhos do Thomson, né, utilizando esse tubo de raios catódicos, né, que é a evolução natural dos tubos de Crookes, ele percebeu que aquela radiação emitida, né, que formava até aquela sombra na cruz maltina, não era luz especificamente, né, sim partículas, porque projetava uma sombra e você conseguia controlar aquilo lá com um ímã, né? Você colocava um ímã do lado de fora, você desviava esse feixe, né?
Então, utilizando um campo magnético, era possível alterar a rota, né, a direção dessas partículas, né, o que é uma coisa que eles não conseguiam fazer com luz, né? Você tem um feixe luminoso, você vem com o ímã na reta do feixe luminoso, você não provoca qualquer alteração nesse feixe, né? Então, a partir daí, ele propôs que isso era composto por partículas, e, não obstante, chamou essa partícula de elétron. Era uma partícula não até então desconhecida, então ele propôs a existência do elétron. E não só isso, ele conseguiu, através de alguns experimentos, determinar a relação carga-massa do elétron, ou seja, né, conseguiu não a massa do elétron, não a carga do elétron, mas aí quanto de carga tem por peso, né? Então ele determinou que em 1 grama de elétron, 1 quilo de elétron, perdão, a carga é negativa, né? Então a carga é menos 1,8 vezes 10 a 11 coulomb. Então não feliz em propor a existência do elétron, ele vai propor também a densidade de carga dessa nova partícula. Então ele propôs o modelo atômico, o modelo de Thomson, que aí é o pudim de passas, né? Que é um átomo, o átomo seria composto por um material gelatinoso, né? E esse material gelatinoso tem carga positiva, que é essa parte rosa aqui dessa figura, né? E dentro desse material gelatinoso existem os elétrons. E esses elétrons é como se fosse aí as passas do seu pudim, se você quiser imaginar como um cookie, né, com gotas de chocolate, também é parecido, só que imagina que ele é mais gelatinoso. Então ele já imaginou o átomo, ele introduziu, né, a contribuição importante desse modelo foi a ideia de que as partículas que compõem o átomo possuem carga, né, não é uma esfera homogênea, e ela já é composta por outras partículas. Então veja aqui que já dá o conceito tanto de carga quanto de partículas subatômicas, né? Então, nesse modelo dele, os elétrons podem ser facilmente removidos, né? Por isso que você observa aqueles raios catódicos, né? Então, introduzindo o conceito aí de divisibilidade do átomo, o átomo deixou de ser algo indivisível, e a carga das partículas subatômicas. Então, esse modelo foi bastante estudado e evoluído, né? O Philip Leonard, ele trabalhou em cima da descrição da estrutura, né? Então, ele começou a introduzir pares de cargas negativas e positivas, né? Então, tem partículas positivas e negativas no interior desse átomo, né? E diversos outros. Por exemplo, o Millikan, ele determinou a carga e a massa do elétron, né? Então, aqui já não é mais a ideia de densidade de carga, e sim individual. Então veja que a gente está tratando aqui de números bem pequenininhos, né? Vocês têm ideia de quanto é 10 a menos 28? Seria 0,0000, né? 28 zeros aqui. E um 9 aqui na frente. Então é algo muito pequeno. E aí esses modelos atômicos foram muito evoluídos pelos grandes trabalhos da Marie Curie. A Marie Curie, que teve aniversário comemorado em 7 de novembro, foi agorinha, com os seus famosos experimentos com elementos radioativos. Né? Então, eu não, é impossível nessa aula aqui eu colocar todas as contribuições dela. Se tiverem interesse, tem até uma série do Netflix, é mais voltada para um filme, perdão, é mais voltado para a vida pessoal do que a acadêmica, mas dentro dessa obra aí está embebidas as contribuições da Marie Curie e do Pierre. Enfim, né, a partir desses experimentos com radioatividade, descobriu os elementos polônio e rádio que tem a emissão dessa radiação aí característica, né? Então, eu comentei lá rapidamente do experimento de Rutherford, né, com a emissão de partículas alfa. Então, por exemplo, essas contribuições do trabalho da Marie Curie, com o rádio, por exemplo, ele possui 3 tipos de radiação, que são partículas alfa, que é uma partícula mesmo, né, tem massa, é basicamente um núcleo de hélio 4, ou seja, são 2 prótons e 2 nêutrons.
E ela é carregada, né? Carregada positivamente, né? Tem 2 prótons e 2 nêutrons, né? O próton tem carga positiva, o nêutron não tem carga, né? Neutro. Então tem carga positiva. Então, se você vem com um campo positivo, você repele essa partícula positiva, né? Então, por exemplo, aqui, né, tem um núcleo de rádio, por exemplo. Então ele emite a partícula alfa, que é essa linha verde aqui. Então, se você tem um campo positivo, a partícula alfa tem carga positiva, você repele, né? Então, cargas opostas se atraem, cargas iguais se repelem. Um princípio básico de atração elétrica. Partículas beta são basicamente elétrons, também é partícula, e aí com um campo positivo atrai, ou é repelido por um campo negativo, né? Então vai ter o comportamento oposto da partícula alfa. E a radiação gama, que é uma radiação eletromagnética, né? Não é partícula propriamente dito. E é isso aqui que é um dos piores problemas de compostos radioativos para a nossa saúde, né? Então, partículas alfa são tão grandes e tão pesadas que uma folha de papel para, né? Então, por exemplo, se eu não me engano, posso estar enganado, urânio, cada elemento radioativo tem uma radiação característica, né? Vai ter uma parte alfa, uma parte beta, uma parte gama. Só que cada um emite basicamente, por exemplo, partícula alfa, outro basicamente partícula gama, radiação gama. Então, o urânio tem majoritariamente o urânio natural, tá? Não o enriquecido. Ou se você encontrar um minério de urânio, né, a radiação dele é basicamente alfa e beta. Como são partículas, né, a sua própria pele para isso sem grandes problemas. Ele não penetra dentro das suas células e destrói seu DNA. Então não é um grande problema ter uma amostra de minério de urânio. Lógico que se você comer ele não é uma boa ideia, mas enfim. Então os elementos radioativos têm radioatividade característica e emitem essas partículas, né? O próprio Rutherford vai utilizar bastante desse conceito, né, principalmente de núcleos que emitem caracteristicamente partículas alfa para os seus experimentos. Cada uma delas tem as suas propriedades, né? Então, mais uma vez aqui, essa ideia da radioatividade, desses elementos radioativos, se você tem um elemento, né, imagina que você tem um átomo de um certo elemento, se ele está emitindo alguma coisa, quer dizer que não é ele mesmo, né? Se você tem uma quantidade de matéria que está emitindo uma radiação, partículas, que não é ela, né? Então você está dando a ideia, mais uma vez, de que o átomo não é a menor unidade da matéria, né? Porque você tem componentes subatômicos que estão sendo emitidos que fazem parte desse elemento. Então, por exemplo, um elemento pesado aqui, né, um átomo grande, né, que tem uma grande quantidade de prótons, uma grande quantidade de nêutrons, instável, ele está emitindo aqui pares de próton e de nêutron, na forma de partículas alfa, por exemplo, ou emitindo elétrons, né, decaindo dessa forma. Então, mais uma vez aqui, reiterando que o átomo não é a menor unidade da matéria, né? O átomo é composto por outras partículas menores ainda, né? Então, em 1911, culminou aí com o famoso experimento de Rutherford, que tem aquele que eu mostrei para vocês, inclusive, esse esquema, né? Então, imagina que você tem aqui uma fonte que tem um elemento radioativo, né? Pode ser o próprio rádio que a gente colocou ali. Na verdade, o que esse esquema mostra aqui, que talvez não fique claro, isso aqui é um cubo, né? Que provavelmente é um cubo de chumbo. Já repararam que quando vocês vão tirar, não sei se vocês já tiveram a infelicidade de ter que tirar raio-x, que existem alguns anteparos e existem até a própria sala onde se tira raio-x, a parede é mais grossa, né, tem um tratamento. Geralmente, eles utilizam uma chapa de chumbo ou de um metal bem denso, que a ideia é barrar essa radioatividade. Não sei se vocês já notaram isso. Toda vez que você tem aí o transporte de materiais radioativos, de paredes bem grossas, né? Então, por exemplo, a parede lá de uma sala de raio-x não é incomum que no meio dela tem uma folha, né, uma barra de algum metal, de chumbo, ali que é para parar essa radiação, né? Quanto mais denso esse material, mais eficiente ele é em barrar radiação, né? Mas enfim, então o experimento de Rutherford, vou passar rápido aqui, porque a gente já falou sobre ele. A gente tem uma fonte de partículas alfa, que bate numa folha de ouro bem fina, uma folha muito fina de ouro,
que está dentro aqui de um círculo de uma chapa fotográfica. Então, o que acontece nessa chapa fotográfica? Toda vez que uma partícula bate em algum ponto, ela marca, forma uma marcação permanente, então você consegue ver, né, onde essa partícula bateu. Então, depois de fazer esse experimento, você consegue tirar essa folha fotográfica e analisar, né, onde as coisas colidiram. Então, o que ele observou? Quando tem essa fonte de partículas alfa, lembrando partícula alfa é alguma coisa com massa positiva, né? Quando ele é bombardeada nesta folha de ouro, algumas partículas passam reto, vão direto, como se não houvesse essa folha de ouro. Outras sofrem um pequeno desvio. Então, por exemplo, algumas vão reto aqui, outras com pequeno desvio, outras com desvio bem grande, e outras batem, né, diretamente na folha e voltam para trás, né, ricocheteiam para trás. Então você tem diversos comportamentos a depender de como essas partículas alfa atingem a lâmina do ouro. Isso foi um resultado assim impressionante para a época. Então o Rutherford propôs um modelo, né, da composição atômica para tentar explicar esses resultados bem diferentes que ele observou, né? Então ele veio com três postulados. Né? Postulado é uma assertiva científica que você consegue ver os efeitos, mas não necessariamente você consegue provar. Né? Então, como ninguém tem uma lupa atômica, ele propôs isso baseado em suas observações. Então, a primeira coisa que ele fez foi propor que o núcleo é carregado positivamente. O núcleo é uma esfera maciço e carregado positivamente. E ao redor dele existe a eletrosfera, que é um espaço vazio onde os elétrons estão girando ao redor, né, onde eles estão localizados. Não necessariamente foi proposto que estava girando. Né? Os elétrons estavam nessa eletrosfera, no espaço vazio, ao redor do núcleo carregado positivamente. Né? E aí os elétrons também, não obstante, descreviam uma órbita circular fixa ao redor do núcleo. Né? Então, tudo isso para levar em consideração todas essas observações que ele fez. Então, você imagina que algumas partículas alfa passavam longe do núcleo, né? Então, por exemplo, essa primeira aqui passou longe do núcleo, passou reto. Essa daqui, por exemplo, ela pegou de raspão do núcleo, sofreu um pequeno desvio. Essa daqui, por exemplo, ela atingiu o núcleo em cheio, então ela voltou. Então, foi baseado nessas observações que ele propôs esses três postulados. Né? Então, se junta os três postulados dele, a gente tem esse famoso modelo atômico, que tem muita camiseta por aí, muita arte. Né? Toda vez que a gente pensa em modelo atômico, né, a mídia pensa em modelo atômico, invoca essa imagem do modelo atômico de Rutherford, né, que é um modelo ficou bastante conceituado aí na cultura pop. Né? Então, a gente tem aqui o núcleo carregado positivamente. Então, ele é composto de prótons e nêutrons, né? Lembrando que o próton é positivo e o nêutron não tem esse nome à toa. Ao redor existem as órbitas circulares fixas, onde os elétrons estão descrevendo, né, o seu movimento ao redor do núcleo. Então, bastante conceitual esse modelo dele. Né? Então, aqui seria um resumo dessas partículas que compõem o núcleo, né, do modelo de Rutherford, né? Então, elétron, próton e nêutron. Esses são os símbolos que a gente usa atualmente, né? O elétron é um E-, com a carga -1, né? Essa carga aqui é em relação à carga do próton, tá? Então, menos a carga formal -1. Aqui a carga +1, como eu falei, em referência ao próton, o nêutron é 0, e aqui as massas, né? Então veja só a diferença das massas entre o próton, o nêutron e o elétron. O próton e o nêutron têm massas muito próximas, agora o elétron tem uma massa aí cerca de 10.000 vezes menor do que a de um próton. Né? Às vezes não fica óbvio quando a gente compara esses números bem pequenininhos aqui, nessas potências de 10, mas aqui a gente tem uma diferença de 4, né? 31 menos 27 é 4, uma diferença aí de 10.000 vezes. Né? Seria 1 com 4 zeros, 10.000.
Então, hoje a gente usa, né, que o número atômico, né, do elemento... Peraí, deixa eu tirar esse... Aqui. O número atômico, Z, é o número de prótons que contém o núcleo desse átomo. E aí, o que é útil hoje, né, que hoje a gente utiliza, a gente vai entrar em um pouco de detalhe como foi construído, mas a nossa tabela periódica, ela é ordenada em número atômico, né? Então a gente vai ordenando os elementos através do número de prótons que ele tem no núcleo, ou, né, o elemento neutro através do número de elétrons que ele tem no núcleo, né? Então, lembrando que para um elemento neutro, né, ou seja, não carregado, não é nenhum cátion, nenhum ânion, o número de prótons, o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, né? Então, se o núcleo é composto de prótons, nêutrons e tem a eletrosfera com elétrons, né, o nêutron não tem carga, então os elementos, né, a natureza sempre procura o balanceamento elétrico, né, tenta procurar a eletroneutralidade. Então, a única forma que existe de um elemento não ser carregado é que ele tem o mesmo número de partículas de carga positiva e o mesmo número de partículas de carga negativa. E a massa do elemento, né, que o símbolo a gente chama de A, é a soma do número de prótons com o número de nêutrons que esse elemento possui no núcleo. Perceba apenas que não é colocado de forma explícita na tabela periódica o número de nêutrons que tem nesse núcleo. E aí, mais para frente, gente, né, depois com a evolução aí do entendimento de radiação eletromagnética, né, um pouquinho mais para frente da proposta desse modelo do Rutherford, ocorreu uma série de avanços, muitos avanços científicos, né? E os cientistas estavam num período de graça, né, que eles achavam que eles já sabiam tudo, né? Os modelos existentes estavam explicando todos os fenômenos que eles conseguiam observar, fizeram muitos avanços em todas as frentes, né? Então, ali havia proposta do modelo atômico, desse modelo atômico, perdão, das massas dos elementos, das massas das moléculas, né? Algumas soluções de estruturas orgânicas que haviam deixado o pessoal sem respostas. Então havia um período de êxtase científico que o pessoal achava que, na verdade, a gente tinha finalizado, a gente tinha zerado a ciência, só faltava ali terminar de fazer alguns experimentos só para, por exemplo, catalogar a massa de todos os elementos, catalogar a velocidade de todas as partículas que a gente observava e por aí vai. Só que existiam alguns experimentos que não conseguiam ser explicados. Eu vou entrar em detalhes neles, mas aqui a gente só vai fazer um breve parênteses para falar de radiação eletromagnética, que isso é super importante ter uma ideia de como ela funciona, para que serve, né, e como ela existe, né. Então, vocês sabem o que é uma radiação eletromagnética, ou qual é a diferença dela para uma radiação mecânica? Alguma coisa que estuda a eletricidade, alguma coisa assim? Tem a ver, né, tem uma questão de componente elétrica, mas você já ouviu falar em radiação mecânica e radiação eletromagnética nesses dois contextos? Já, mas não tô lembrando agora. Você se lembra que tipo de radiação é o som? Som é uma onda mecânica ou é uma onda eletromagnética? A diferença mais básica entre elas é que as ondas mecânicas, a radiação mecânica, precisa de um meio para ser propagado, ou seja, não se propaga no vácuo. A radiação eletromagnética não, ela não precisa. Perfeito, Gabriel. O som é uma onda mecânica, é uma radiação mecânica. Ela precisa, né, se propagar num meio, num fluido, como o ar atmosférico aqui, né? Então,
Por isso que existem aqueles grandes debates se Star Wars está correto ou não em você ouvir explosões no espaço sideral, né? Porque lá tem o vácuo, não tem nenhum fluido para você ouvir explosões, ouvir os raios laser, né, das armas de laser. Sim, tem razão. Se bem que eu não conheço trovões no espaço, né? Mas enfim, o deslocamento de massas, né, de massa de ar vai provocar o som, né? Então, a diferença mais básica entre essas duas radiações é essa, né? Então, você imagina se a luz do Sol fosse uma onda mecânica, ela nunca chegaria aqui pra gente, né? Então, porque não existe fluido, né? Não existe ar, não existe nada, né? Existe um vácuo entre a Terra e a atmosfera terrestre e o Sol. Então, essa radiação, por não precisar de um meio para se propagar, ela vai chegar aqui até a gente, né? Então, ainda bem, né? Então, conforme o Claudio Amiro colocou, né, existe essa questão da parte elétrica da radiação eletromagnética. A radiação eletromagnética, a partir dos trabalhos do Maxwell, né, que é muito importante, ele colocou a natureza elétrica e natureza magnética da radiação eletromagnética, né, por isso que ela tem esse nome. Existem um campo elétrico e um campo magnético que se propagam de forma ortogonal. Eles se propagam, por exemplo, aqui nessa direção. Você imagina que aqui a gente tem um raio, um feixe de luz propagando nessa direção. Então, o que acontece? Ele vai se propagar na forma de onda. Vocês viram alguns conceitos de onda no ensino médio? Comprimento de onda, frequência, disco de Newton. Sim. Uhum. Beleza. É o basicão aqui, a gente só vai dar uma estendida aqui para a onda eletromagnética, né? Então, como eu falei, imagina que esse azul aqui, né, seria no plano aqui do monitor, seria a componente elétrica, né, do campo elétrico, está descrevendo, por exemplo, esse movimento aqui. Então, aqui, né, perpendicular ao monitor tem o campo magnético, que é essa parte laranja aqui. Então, veja que os mínimos, né, onde ele cruza no zero aqui é igual, sempre, né, então eles não se somam nem nada. E nós descrevemos o comprimento de onda como a distância entre dois máximos, né, ou entre dois mínimos, depende como você quer encarar isso. Então, por exemplo, aqui é um comprimento de onda, né, a distância entre duas cristas de onda. O símbolo que a gente costuma usar é o lambda, né, a letra grega lambda minúsculo, que representa qual que é a distância entre essas duas cristas, né. Aqui, então, o que a gente tem é que esses fótons, né, essa radiação eletromagnética, sempre viajam na velocidade da luz, né, que é cerca aí de 3,8 vezes 10 oitava metros por segundo. É muito rápido, né, então isso aqui na nossa física atual é uma constante. E aí nós temos o comprimento de onda, que é dado em unidades de distância, né, metro, você pode ver aí nanômetro, picômetro, são unidades, centímetro também, você pode ver, são unidades de distância. E aí nós podemos relacionar esse comprimento de onda com frequência e tudo isso, né, tanto o comprimento de onda com frequência com energia. Basicamente é o seguinte, gente. Se você pensar num espaço, quanto maior a frequência da radiação eletromagnética, maior a sua energia, né? Se você pensar num espaço finito, num espaço limitado, né? Perdão, às vezes ele dá essa maluquice aqui. Quanto mais juntinha, né, forem essas ondas, assim, maior a frequência, né, dessa radiação. Quanto mais juntinha essas ondas estão, menor é esse comprimento de onda. Vocês conseguem imaginar isso, né? Compara isso com uma onda que tem uma frequência menor, né? Então, o comprimento de onda é bem maior, né? A distância entre essas cristas aqui é bem maior. Quanto maior a frequência, né? Esse aqui é a frequência maior e esse aqui é a frequência menor, né? Quanto maior a frequência, maior a energia dessa radiação. Então, quanto maior a energia, menor é o comprimento de onda, né? Para a frequência ser maior, ela precisa dar essas voltinhas completas, né? Esses ciclos completos mais vezes por unidade de tempo. Então, existe uma relação inversa, direta entre energia e comprimento de onda e frequência, perdão, e inversa em relação ao comprimento de onda.
Ficou claro isso, gente? Então, por exemplo, aqui, eu vou dar um exemplo aqui para frente, né? Quanto maior for o comprimento de onda, menor vai ser a energia. Então, a gente consegue dividir essa radiação eletromagnética em diversas faixas de acordo com a frequência, né? Ou, mais especificamente, que a gente gosta de fazer em relação ao comprimento de onda. Então, o que a gente tem aqui, por exemplo, a gente começa aqui na esquerda, né? Nós temos aqui as ondas de rádio. Cada uma dessas frequências, dessas faixas da radiação eletromagnética, a gente usa em alguma atividade humana, né? Então vai ter uma propriedade, né? Que dependendo do comprimento de onda, mais especificamente da energia dessa radiação eletromagnética, ela vai ter um tipo de interação com a matéria. Então, o nosso mundo moderno não é muito exagero dizer que a gente, muitas das nossas tecnologias se baseia no aproveitamento, no estudo da interação da radiação eletromagnética com a matéria. Então, por exemplo, ondas de rádio, que tem comprimentos de onda aí bem grandes, na ordem aí de metros, né, tem a energia muito pequena, porque lembrando que a energia é inversamente proporcional ao inverso do comprimento de onda, né? Então, quanto menor o comprimento, quanto maior o comprimento de onda, menor é a energia. Então, ondas de rádio, elas têm energia bem baixa, a gente usa para as nossas comunicações via rádio. E ela tem pouco potencial prejudicial à nossa saúde, exatamente porque a energia dela é muito baixa, né? Se a energia fosse muito alta, tava todo mundo com câncer aqui de ouvido de segurar os nossos celulares, né? Então, as nossas antenas de rádio e telecomunicações utilizam frequências e comprimentos de onda nessa faixa, né? A segunda faixa para comprimentos de onda aí da ordem de centímetros, nós temos a faixa dos micro-ondas, que aqui a radiação eletromagnética começa a interagir com modos rotacionais das moléculas, né? E aí a gente utiliza isso exatamente, esse conceito, nos nossos fornos de micro-ondas, né? Então, o forno de micro-ondas tem uma fonte de micro-ondas. Essa radiação ela vai interagir com as rotações das moléculas. Então, por exemplo, a rotação da molécula de água acontece mais ou menos numa frequência específica, né? Então, esses fornos de micro-ondas, eles emitem radiação na frequência da água, mais ou menos, né? No intuito de quando a radiação do micro-ondas chegar na sua comida, ela vai interagir com a água que tem na sua comida, vai excitar, vai fazer essa molécula de água girar cada vez mais rápido, e se ela gira cada vez mais rápido, a temperatura dela aumenta. Então, um dos princípios da funcionalidade de um forno de micro-ondas é aumentar a rotação da molécula de água que tem na sua comida. Mas isso não funciona só com água, né? Qualquer molécula que tenha momento de dipolo aí tem chance de girar, né? De ser aquecida por um forno micro-ondas, né? Então, é mais ou menos isso. Então, veja que a gente saiu de rádio, que não faz nada com a sua comida, para uma radiação aí que já esquenta a sua comida. E depois nós temos a faixa do infravermelho, que aí a gente trabalha com as vibrações moleculares, que a radiação infravermelha é a radiação do aquecimento, né? Então, por exemplo, quando você vê o seu forno, né? Imagina que você tem um fogão lá, ou forno. Quando você abre aquele calor, ele também é emitido na forma de radiação infravermelha, que aumenta a vibração das moléculas do seu corpo, e por isso que você sente aquela temperatura, né? Aquele calor. Então, aqui a gente está trabalhando com vibração, que é muito importante para a caracterização de compostos, né, de materiais. Na indústria têxtil não é incomum que nos laboratórios tenham um equipamento de infravermelho, né, porque isso permite que você estude coisas que estão depositadas sobre tecidos, por exemplo, né. Eu já trabalhei nessa área. Dá para você pegar, por exemplo, um tecido tratado com uma amostra de tecido cru e uma amostra de tecido com amaciante, por exemplo, e você detectar o silicone dos amaciantes que estão sobre aquele tecido. Então é bem fácil você determinar, por exemplo, se um tecido foi lavado com homo que contém silicones ou não. Então dá para você fazer esse tipo de estudo de forma bastante importante. Então é muito utilizado para infravermelho, né? Equipamentos que usam FTIR, talvez vocês encontrem por aí, nas empresas que vocês fizerem estágio, eles vão utilizar essa faixa da radiação. E aí a gente tem a parte da radiação visível,
que veja que é uma faixa bem pequenininha do espectro eletromagnético que a gente trabalha, que é a parte que é dos fótons que são detectados pela nossa visão. Então, veja que nós temos do vermelho até o violeta, que são as cores do arco-íris aí, né? Então, do lado esquerdo são os de menor energia, do lado direito os de maior energia. Então, aqui a gente vai ter a parte do visível, que eu não vou ficar explicando a importância da radiação visível para a gente, né? Mas se a gente for ver em termos de interação com a matéria, né, tanto a parte do visível quanto do ultravioleta, né, que está um pouco mais à direita, está falando de excitações eletrônicas. Então aqui a gente não está mais, o infravermelho está falando de agitação, né, vibração das moléculas, e aqui a gente está falando de excitação dos elétrons, né, que precisa de um pouco mais de energia. Então se a gente passa aqui para a parte dos raios-x, que a gente tem aqui comprimentos de onda na ordem de 10 a menos 10, menos que 1 nanômetro. Então aqui a gente já está excitando elétrons, só que são elétrons mais internos, né? Então essa parte aqui, então, veja, é uma radiação mais energética, e vocês já devem ter ouvido falar que tanto o raio-x quanto a radiação gama, né, tá aqui que a gente falou, que são das partes nucleares, podem causar danos à saúde exatamente porque são radiações de muita energia. Então essas energias podem, por exemplo, alterar a estrutura do seu DNA e aí causar uma série de problemas, como infelizmente o câncer. Então veja, são radiações mais perigosas porque têm energia muito maior. Então beleza, gente. Então, isso é radiação eletromagnética. E agora, voltando para o contexto científico, né? Apesar de naquela época os cientistas acharem que estavam mandando benzaço na ciência, que não faltava entender mais nada, existiam alguns pequenos experimentos que eles não davam conta de explicar 100%. Né? Então, por exemplo, a radiação do corpo negro. Um corpo negro idealizado é que fica com um nome estranho em português. Né? Não traz muito conceito, assim, quando você fala radiação do corpo negro, a princípio, se você não conhece, você não tem uma boa ideia do que isso significa, né? Então, basicamente é o seguinte, né? Todo corpo que é aquecido, qualquer coisa, né? Uma barra de ferro, uma pedra, uma rocha, né? Conforme você vai aquecendo esse corpo, ele começa a emitir radiação, né? Eletromagnética. Conforme você aumenta a temperatura, né, essa radiação vai ficando cada vez mais energética. Então ele começa a emitir aqui na faixa de onda de rádio, depois micro-ondas, depois infravermelho, né? Vocês já notaram que quando você, por exemplo, não sei se vocês já viram uma panela de pedra, né? Você vai aquecendo ela. Ela não muda a cor dela, mas você vai chegando com a mão perto, ela tá bem quente, né? Ela tá emitindo radiação do infravermelho. Tá sentindo aquilo, né? Se você continuar aumentando a temperatura, vocês já devem ter visto fornalhas, né, fornos de fundição, né, que vai ver aquele metal incandescente, né, que vai ficando vermelho, vai ficando azul, branco, né. Conforme você vai aumentando a temperatura, você vai aumentando a energia dessa radiação eletromagnética, ela vai ficando cada vez mais branco a cor daquele negócio, né. Por exemplo, aqui é uma barra de ferro que você vai aquecendo, ela começa a ficar laranjada, você aumenta mais a temperatura, ela começa a ficar branca. Porque a radiação vai começando a emitir em energias maiores, né? Então, conforme você vai chegando contribuições mais do azul, que seja junto vermelho, o azul, né, disco de Newton, você vai tendo uma radiação mais com cara de branco. Então, basicamente é o seguinte, todo corpo em alta temperatura vai emitindo radiação eletromagnética. Né? Quanto mais branca essa radiação eletromagnética, maior a temperatura desse corpo. Né? Vocês conseguem imaginar um corpo negro muito famoso que a gente tem na Via Láctea? Ou por aí, né? Qualquer um. Estrelas, em geral, né? São corpos negros idealizados. Né? Então, estudar a radiação do corpo negro é muito importante. Né? Você determinar o perfil dessa radiação, você consegue estimar a temperatura das estrelas. Né? Então, consegue-se estimar a temperatura do Sol através da radiação do corpo negro característica que chega aqui na Terra. Né? Não é porque alguém chega com um termômetro lá no Sol, não. Tá? A gente analisa a radiação e estima a temperatura das estrelas, né? Tanto o Sol, que está mais próximo da gente, quanto de outras galáxias, né? Então, a radiação do corpo negro era uma coisa que não conseguia ser explicada, né? Pela física clássica.
Aí uma das melhores propostas foi do Rayleigh-Jeans, né? Esse slide aqui tem bastante equação, mas eu estou emprestando do meu de quântica, então não se preocupem, tá? É só para vocês entenderem que haviam propostas de física clássica com equações cada vez mais difíceis de serem engolidas, né? Então, olha essa criança aqui, que explicava mais ou menos né, essa radiação, né? Mas não de forma 100% satisfatória, né? Existiam alguns problemas, né? Então, o que aconteceu, por exemplo, que essa foi a melhor teoria deles para explicar a radiação das estrelas, por exemplo. Então, veja em azul aqui seria a radiação que a gente observa. Em roxo é o que é obtido com aquela equação do Rayleigh-Jeans. Então, veja que ela não bate, né? Ela bate bem nessa parte aqui e depois ela começa a desviar. Quando começa a chegar na região do ultravioleta. E como isso começou a dar desvio muito grande dessa teoria com a realidade nessa região do violeta, essa é uma parte clássica, super famosa, é um evento chamado como catástrofe do ultravioleta. É um termo meio dramático, né? Não é necessariamente uma catástrofe, talvez tenha sido uma catástrofe para quem gostava de física clássica, mas basicamente foi o seguinte, essa teoria era um absurdo, porque dizia que, usando aquela equação aqui, essa equação, dava a entender que mesmo em temperatura ambiente, os corpos, né, tanto nós, né, eu, você, emitia aí radiação ultravioleta ou até raio-x em temperatura ambiente. Isso é um treco absurdo, né, isso é impossível. Porque se isso fosse verdade, a gente não precisava de lâmpada à noite, né, se os corpos emitissem radiação mesmo em temperatura ambiente, né, 25 graus Celsius, a gente não ia ter escuridão. Então, foi catastrófica para a física clássica esse tipo de explicação, né? Então, foi uma falha muito grande e outros cientistas chegaram em resultados parecidos. E isso foi um marco histórico muito importante, né? Então, até que veio o Max Planck e utilizou termodinâmica para explicar a radiação do corpo negro, só que ele não entendia muito bem o que estava acontecendo. Ele falou, gente, eu consigo explicar a radiação desse corpo negro se eu fizer umas acochambradas, né? Se a gente fazer algumas considerações, né? Primeiro, cara, a energia não pode mais adotar qualquer valor, né? A física clássica dizia que você poderia determinar a posição e a energia das coisas com 100% de exatidão e elas poderiam ter qualquer valor numérico, né? Então ele falou, gente, ó, a minha fórmula dá certo se você considerar que a energia só pode ter valores discretos, né? E ela seguir essa fórmula aqui, né? E igual a NHNI, onde N é 0, 1, 2, 3, é um número inteiro, né? E H é uma constante qualquer aqui, e Mi é a frequência dessa radiação. Aí a pessoa falou, gente, isso não deve ser muito verdade, né? Você está acochambrando aqui, né? Mas o resultado dele era ótimo, né? Ficava muito bom. Aqui à esquerda seria usando as fórmulas do Planck, e aqui à direita a radiação do Sol que chega na Terra. Então veja, o que ele fez? Ele foi fazendo radiação do corpo negro em diferentes temperaturas, né? Isso aqui, Kelvin, é uma unidade de temperatura, se vocês não estão familiarizados ainda. Então, basicamente, foi o seguinte, ele fez perfis de radiação do corpo negro a partir da teoria dele e comparou com o do Sol. Então, não é muito exagero a gente olhar aqui e ver que a radiação do Sol que chega na superfície da Terra é bem parecida com essa radiação de 6.000 Kelvin aqui prevista pela teoria, pela equação do Planck, né? Então, essa é uma das formas que você tem para estimar a temperatura da estrela, tá? Veja, essa radiação aqui parece com essa de 6.000 Kelvin, então a temperatura deve ser aí na ordem de 6.000 Kelvin. Uma forma que tem de estimar temperaturas de corpos negros. Concomitantemente a isso, existia um efeito fotoelétrico que também driblava a explicação de cientistas, que era basicamente o seguinte, né? Você tem uma superfície de um metal, você vem com uma lâmpada UV, e você observava a ejeção de elétrons. E ninguém entendia muito por quê. Na física clássica dizia que essa radiação eletromagnética oscila os elétrons do metal, e aí, quanto mais intensa essa luz, né, quanto mais forte essa lâmpada, mais elétron você vai ver sendo ejetado. Era isso que a física clássica propunha. Só que não era isso que era observado, né? Então, o que era observado é que tanto faz a força, né, o quão forte a lâmpada que você estava ali, né, a quantidade de elétron emitida não dependia dessa intensidade dessa lâmpada, e sim
se é uma lâmpada UV, se é uma lâmpada azul, se é uma lâmpada vermelha, né? Isso que fazia diferença, né? Da energia dessa lâmpada. E aí vem um sujeito que talvez você já tenha ouvido falar, tal de Albert Einstein, que se interessou por efeito fotoelétrico. Ele fez alguns estudos, né? E ele observou que existe uma frequência mínima dessa radiação eletromagnética, ou seja, dessa lâmpada, né, com que você observa o efeito fotoelétrico, e ele fez correlações com a energia cinética, né? Se você tem uma lâmpada que tem uma energia bem maior do que essa energia necessária, você começa a ejetar elétrons de forma até mais rápida, né? Então, isso aqui, só para comparando, né, o efeito fotoelétrico do rubídio, do potássio e do sódio, a gente vai fazer até um paralelo depois com a energia de ionização, mas mais ou menos é o seguinte, gente, dá a ideia da energia necessária para tirar o elétron dos elementos. A gente vai ver depois em propriedades periódicas, né? A gente vai ver, então você imagina que tem elementos que é muito mais fácil você tirar o elétron. Então, os que são mais fáceis de tirar o elétron, você tem uma energia menor, né? Então, por exemplo, do rubídio aqui. Eu vou passar aqui reto. Basicamente o seguinte, né? Então, de forma separada, né, o Planck estudando radiação do corpo negro e o Einstein estudando efeito fotoelétrico, eles chegaram que a radiação eletromagnética ela só poderia ter valores discretos e era proporcionais a essa constante H aqui. E eles chegaram no mesmo valor dessa constante. E essa constante aí, ela foi chamada de constante de Planck, que tem o valor de 6,626 vezes 10 a menos 34, né? Enfim, não precisa decorar isso. Mas tanto o Einstein quanto o Planck chegaram nessa questão, né, da quantização da energia, que foi um absurdo na época, né? Pegou todo mundo de surpresa. Porque quando o Planck propôs isso, o povo falou, o Planck está acochambrando esses resultados aqui, ele está fazendo dar certo, né? Que é isso que a gente faz na graduação, né? Você vai no laboratório, você faz o experimento dar errado, aí você começa a maquiar seu resultado para ele dar certo, né? Para o professor te dar uma nota maior. Acharam que o Planck estava fazendo isso, mas quando chegou o Einstein e chegou num resultado similar, né, de outra propriedade, a comunidade científica pensou, bom, deve ter algum pano de verdade por aí. E também concomitante a tudo isso, né, eles começaram a observar espectros atômicos, né? O que quer dizer, né? Se você pega o elemento, um elemento aqui, e aquece ou passa uma corrente elétrica, ele emite radiação eletromagnética, né? E isso é característico a depender do elemento que você está trabalhando, né? Falando espectro atômico aqui, vocês vão falar, poxa, mas o que é isso, né? Vocês já viram luzes de neon? Aqueles tubos bonitinhos de vidro, né, que o pessoal usava muito na década de 70, 80 para colocar em boate, nome de restaurante. Letreiros luminosos, já viram? Sim. Então, aquilo nada mais é do que um tubo de vidro, né, que o pessoal dobra aquilo para formar a letra, o formato que você quiser, enche do gás neon, neônio, né, na verdade, em português, neon em inglês, e aí você passa uma corrente, você liga na tomada, passa uma corrente nesse gás neônio, ele é excitado e emite uma radiação. A radiação que ele emite é característica do neônio. Se você trocar o neônio por xenônio, que são as lâmpadas de xenônio, você tem uma cor diferente, né? Então, um letreiro de xenônio é mais azul, um de neônio é mais alaranjado, avermelhado, né? Então, assim, cada elemento tem essa cor dessa radiação. E aí, se você separa essa radiação, né? Sabe o prisma do Newton, né? Quando você passa uma luz branca, a luz do sol no prisma, você não vê as cores do arco-íris, por exemplo, elas não têm um buraco entre elas, né? Quando está acabando ali o violeta, já começa o azul junto, que aí depois já começa o verde junto, né? Não existe assim, acabou o azul, tem um espaço de nada e aí começa o verde, né? Então é o espectro que a gente chama de contínuo. Dos elementos, não, eles são compostos por algumas linhas bastante específicas, né? Você faz um jogo de prisma parecido com esse do Newton, né? Aquela famosa gravura famosa do Newton segurando o prisma na frente da janela. E aí você consegue ver o espectro dos elementos, né? Deixa eu ver se vai dar play aqui. Eu acho que não tem som para vocês, né?
Bom, acho que não tem som, mas enfim. Não, não tem, professor. Beleza, eu vou explicando para vocês. Isso é um experimento que ele vai mostrar aqui. Esses são tubos, né, que contêm gases de elementos diferentes. Aqui é uma lâmpada branca, tá? Aqui, esse na frente. Acho que vocês conseguem ver meu mouse, não? Enfim, esse que está aceso é uma lâmpada convencional, tá? E isso que ele está usando aí é uma grade de difração. É um plástico, mas ele tem um efeito igual a um prisma, tá? Tá vendo que já está parecendo um arco-íris meio iridescente a superfície? É porque ele está separando a composição da radiação. Deixa eu só adiantar um pouco aqui que ele vai explicando isso. Olha o que acontece quando você coloca isso na frente de uma lâmpada branca, quer ver? Aqui, os dois lados são equivalentes. Ou você olha para a esquerda ou você olha para a direita, porque separa em dois, né? Veja aqui como ele separa a radiação do, por exemplo, estou olhando para o lado esquerdo, de uma lâmpada branca, nas cores do arco-íris, né? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e violeta, né? Então veja que não há buraco entre elas, né? Assim, é contínuo. Quando está terminando o vermelho já está começando laranja, quando está terminando laranja está começando verde, e assim vai, né? O espectro é contínuo, né? E é igual o lado esquerdo e o lado direito, né? Tanto faz. Agora, o que ele vai fazer é trocar essa lâmpada branca por uma desses tubos. Dentro desse tubo, na verdade, um eletrodo é como se fosse uma lâmpada, um letreiro luminoso de neon, né? Só que cada um deles tem um elemento diferente, né? Nesse caso é mercúrio, tá, gente? Ele vai colocar. Ó, ele vai ligar na tomada. Ó a cor. Essa seria uma lâmpada de mercúrio, vai. Agora ele vai colocar aquela folha, né, que atua como um prisma. Deixa eu passar para frente aqui. Olha agora. Olha aqui, você vê as três linhas, né? Você vê uma azul, uma verde e uma amarela. Vocês conseguem ver a ponta do meu mouse, né? Deixa eu... Peraí. Você viu, não é mais contínuo, agora ele tem linhas bastante específicas. Existe um buraco entre as linhas, né? Vai trocar de lâmpada agora. Deixa eu ver qual que é essa. Essa é de neônio. Tá vendo a cor da radiação? Mas aqui já é bem diferente daquela de mercúrio. Mas existem buracos, né, entre as cores aqui. Ah, esse é nitrogênio, desculpa. Agora é o neônio. Olha que bonita a cor do neônio, né? Por isso que o pessoal ficou encantado. Olha só, agora você só vê componente vermelho e amarelo, né? Por isso que ele é laranja. Mas você não vê mais verde, você não vê mais azul. Veja, é diferente as radiações dos elementos, né? Tem agora hidrogênio. O hidrogênio, que bonito. Vendo, ó, um vermelho à esquerda, um azul mais claro no meio e depois um azul escuro à direita, né? Mas existe um buracão entre elas, né? É uma linha vermelha, buraco, uma linha azul claro, buraco, uma linha azul escuro. Então dá para você inclusive ver composição de estrelas a partir da radiação que você observa. Essa estrela está queimando hidrogênio. Então, você vê o espectro que ela emite e chega na Terra, né? Então existe uma série de implicações bastante interessantes para a gente, né? Então se a gente pegar a radiação do hidrogênio, né, que é muito conhecido, você consegue separar isso nessas linhas e determinar a energia, né? E isso não tinha explicação, e até que algumas pessoas começaram a propor algumas formas de explicar, né? Por que existem esses buracos, né? Como que eu calculo essas energias, né?
Então, o espectro do hidrogênio foi muito estudado, e aí cada um dos cientistas olhou uma faixa, né? Uns olharam o ultravioleta, outros olharam o visível, outros olharam o infravermelho, e aí ficaram conhecidos como, por exemplo, a série de Balmer, que aí o Balmer viu só o ultravioleta, se não me engano. E aí ele propôs umas equações malucas, né, para explicar essas linhas, né. Então aí veio o Rydberg e uniu todo mundo, né. Aí eles fizeram uma equação. Olha a cara da equação. Esse aqui no meio hoje é conhecido como constante de Rydberg, não é à toa, né, constante desse cientista. Mas o que eu quero chamar a atenção é que ninguém entendia nada do que estava explicando. E eles começaram a colocar números inteiros nas equações e elas começaram a explicar esses fenômenos que estavam sendo observados, né? Então, por exemplo, ninguém entendia a radiação do corpo negro. O Planck foi lá e introduziu uns números inteiros, né? E é igual a NHν, né? Que o N é um número inteiro, e começou a explicar. O Einstein fez a mesma coisa e começou a explicar efeito fotoelétrico. O Balmer, o Rydberg e outros cientistas começaram a colocar números inteiros para explicar o espectro atômico, e começou a dar certo. Então veja, essas explicações eram empíricas, o pessoal colocou para explicar, mas não entendia por que elas estavam lá. Assim, gente, eu observo que isso funciona, mas por que dá certo eu não sei. Então essa aqui seria a fórmula de Hilbert para explicar as séries. Então cada um dos cientistas estudou uma faixa do espectro do hidrogênio. Tem a série de Balmer, a série de Lyman, a série de Pasquen, né? Tem um monte de coisa. E não vou ficar tomando tempo de vocês com isso. Mas vocês entenderam como funciona, né? Então essa constante de Rydberg hoje é uma das constantes físicas que a gente conhece com maior precisão, né? A quantidade de números significativos que tem. Enfim, curiosidade, né? E cada um tem as suas e os seus números inteiros associados. O problema é que ninguém entendia por que tinha que ser 1, 2, 3, 4. Por que não pode ser 1.1, 1,5, 1,4, raiz de 2 sobre 4? Por que não pode ser qualquer número, tem que ser um número inteiro? Ninguém entendia isso. E aí ficava a pergunta, gente, por que o hidrogênio gosta tanto de números inteiros, né? Por que tem essa mania com número inteiro, né? E outros átomos também, né? A gente viu lá o espectro do nitrogênio, do neônio, do xenônio, do mercúrio. Eles também têm essa mesma mania besta de gostar de número inteiro. E então ficava no vácuo, né? Assim, os números inteiros explicavam os fenômenos, mas ninguém entendia a natureza disso, né? E aí depois com estudos de luz, né, da radiação eletromagnética, estudos de difração, não, perdão, de interação, de separação, os cientistas chegaram na conclusão que a luz, né, que eles sempre tiveram dificuldade de ver as suas propriedades, né? Por exemplo, quando o Newton colocou um prisma na frente da janela, no raio de sol, ele viu a radiação a luz se difratando, né, no prisma ali, então comportando-se como uma onda. Agora, no efeito fotoelétrico, ele se comporta como uma partícula. Qual que é a ideia? No efeito fotoelétrico, você tem o metal, né, a barra de ferro, por exemplo, de alumínio, aí você vem com uma luz, né, com uma radiação, aí vem um fóton e literalmente dá um peteleco nesse elétron e manda ele para fora, dá um jogo de corpo, né, dá uma porrada naquele elétron e ejeta ele, por colisão mesmo. Então ele se comportava ora como onda, ora como partícula, e isso ficou conhecido como a dualidade onda-partícula da luz. Aí o de Broglie, né, tomando o seu vinhozinho, ele falou, gente, se a luz pode ter essa dualidade onda-partícula, ou seja, ora comporta como onda, ora comporta como partícula, então a matéria, que é partícula, também pode se comportar como onda, em determinadas condições. Então ele emprestou a teoria da relatividade do Einstein e propôs essa equação aqui do de Broglie, né? Então o que ele quis dizer é o seguinte, tanto a luz quanto a matéria têm a dualidade onda-partícula. Então a matéria é partícula, pode se comportar como onda, a luz é uma onda, pode se comportar como
matéria, né? Então isso é bem contraditório, né? Será que a gente pode se comportar como luz? Né? Será que eu posso ser um raio de sol? Alguma coisa do gênero, né? Não faz sentido para a gente, né? Então, por exemplo, vamos calcular o comprimento de onda de de Broglie do Usain Bolt, né? O Usain Bolt aí, eu vou chutar que ele pesa uns 75 quilos, e eu vi no site do Guinness, das Olimpíadas, perdão, o recorde dele, ele chegou a correr a 45 quilômetros por hora. Pega essa equação aqui, gente, ó. É simplesinha, é calculadora. Substitui aqui e calcula o comprimento de onda do Usain Bolt. Imagina que o Usain Bolt, quando ele está correndo, ele de fato se transforma num raio e vira um facho de luz. Qual seria o comprimento de onda dele? E o Gabriel até saiu depois dessa. Fizeram? Deram alt tab e voltaram para a aula? Bom, gente, ó, só por comparação, né, o comprimento de onda do Usain Bolt é só substituir tudo aqui na fórmula, tá, gente? Se a gente fizer esse cálculo, a gente vai ver que se o Usain Bolt fosse uma radiação, ele teria um comprimento de onda de 10 a menos 37. Vocês conseguem imaginar o quão pequeno é isso, né? É 0,37 zeros. É muito, 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 muito pequeno. Isso não tem muito sentido físico pra gente. Agora, por exemplo, se a gente sair do macroscópico, né, de um ser humano para um elétron agora, né, que aí a gente está falando de massas muito pequenas, olha a diferença, né, o Usain Bolt aqui, 75 quilos, o elétron, 9 vezes 10 a menos 31 quilos, é muito diferente. Se a gente faz o cálculo aqui de um elétron viajando a 1% da velocidade da luz, o comprimento de onda dele já cai na faixa dos raios-x, ó, é faixa de 2,4 vezes 10 a menos 10 metros. Isso é uma radiação eletromagnética que interage com a gente, com a nossa matéria. Então, veja, apesar que o de Broglie tem sentido, né, na sua proposta da dualidade onda-partícula para tudo, né, uma pessoa, coisas com massas grandes, têm comprimentos de onda que não servem para nada. Agora, partículas pequenas já têm comprimentos de onda que fazem sentido físico. Então, por exemplo, um elétron acelerado aqui, né? Comprimento de onda, 120 picometros. Uma bola de golfe, 4,9 vezes 10 a menos 22 picometros. Assim, não faz sentido. Uma bala de um rifle, né? Um tiro de um rifle, 10 a menos 21. Assim, não tem sentido físico, né? Apesar que faz sentido, o que quer dizer é que o comportamento como onda de coisas grandes, né? Do nosso dia a dia, não faz sentido, né? A gente não tem um comportamento que faça sentido. Em experimentos de difração de raio-x, que a gente utiliza para determinar a estrutura das coisas, né, foi assim que foi determinada a estrutura do DNA, a gente utiliza um feixe de raio-x que interage com a matéria, e ele tem comportamento aí, tanto como onda como partícula, né? Então, por exemplo, aqui à esquerda é uma difração de raio-x, e aqui à direita é uma difração de elétrons. Aqui à esquerda, né, em A, a gente tem um raio-x convencional, que a gente usa um elemento radioativo emitindo raio-x, e aqui em B a gente tem um feixe de elétrons. Eles parecem ter uma diferença bem no centro aqui, mas na verdade eles são equivalentes. Ou seja, a gente está vendo uma radiação, uma difração de raio-x e de elétrons que são equivalentes. Então, a gente vê, da mesma forma, interferências construtivas e destrutivas nesse comportamento dualístico onda-partícula, né? Então, aí vem para frente e vem o Heisenberg,
e diz que não é possível conhecer com exatidão tanto a posição quanto o momento, né, ou seja, a velocidade de uma partícula subatômica num determinado instante. Isso aqui é a famosa princípio da incerteza do Heisenberg, né, que quem assistiu Breaking Bad, é esse Heisenberg que o Mr. White, ele assume esse nome fictício, né, em homenagem a esse cientista, né, que tem vários momentos aí de relações em cultura pop e filme, né, mas o ato de mensurar partículas muito pequenas interfere no resultado, né, tem até alguns desenhos, acho que o Futurama tem um desse, uma piada em relação a isso, né. E aí vem o Schrödinger e o Dirac, na verdade, mais o Schrödinger e o Heisenberg, que vêm com os cálculos matemáticos, né, das equações do novo modelo atômico, que é o modelo quântico, que utiliza aí a função de onda, que é um conceito matemático, né, que pertence aos números complexos, para descrever a matéria em termos dessa função de onda. Né. O que eles quiseram dizer, então, é que o elétron, né, na verdade, a ideia aqui do Schrödinger, principalmente, foi de que já que o de Broglie falou, cadê o de Broglie? Falou que a matéria também pode se comportar como onda em certas condições, o Schrödinger foi lá e falou, gente, então o elétron deve se comportar como uma onda. Então ele pegou equações de ondas clássicas, de ondas oceânicas, se você pegar uma corda de, sei lá, já viu gente fazendo crossfit para bater na corda, né, que forma aquelas ondas, as equações de física clássica que descrevem essas ondas, ele aplicou isso a elétrons, e aí chegou nessas equações totalmente malucas que a gente vê aqui, né, que é a famosa equação de Schrödinger, né, que é H-psi é igual a E-psi, né, e o H tem essa cara, que é o operador hamiltoniano, tem essa cara gigantesca aqui. Então todas as informações do elétron estão contidas aqui nessa equação. A gente usa um operador e chama, né? Quero saber a posição, quero saber a energia, quero saber o momento angular. Você consegue tirar essas informações. E aí você consegue modelar através dessas equações matemáticas. Eu não vou gastar o tempo de vocês com essa maluquice aqui toda, mas existem modelos, né, que você pode entender o átomo de hidrogênio como um próton e um elétron interagindo num campo confinado, que é o átomo, e fazer todas as considerações matemáticas do que acontece com as ondas nesse aspecto, né? Então, dá para tirar uma série de informações bastante interessantes disso, né? Então, o que você obtém é uma série de equações, que é cada vez mais complicado, né? Que esses aqui seriam as funções de onda dos elétrons nos diferentes orbitais, né? Então, por exemplo, no número quântico principal 1 e o L é igual a zero, né, que seria o orbital 1s, essa seria a função de onda que descreve aquele elétron. Aqui no 2s, né, essa é a função de onda que descreve aquele elétron. No 2p, essa é a função de onda. Veja, gente, que o importante aqui é você não necessariamente olhar para a cara dessas funções matemáticas, mas reparar que o 1s, o 2s, o 3s, o 2p, 3p, tem funções matemáticas diferentes que descrevem esses elétrons, né? E a questão também se é o 2px, 2py, 2pz, por exemplo, também tem funções de onda diferentes. O que isso quer dizer, né? O que isso culmina, né? Você tem os números quânticos principal, o momento angular, né? O N, L, M, L, M, S, né? Que a gente falou na aula de revisão, vocês abordaram aqui, já viram, né? O uso dessas equações matemáticas aqui, né? Que a gente não vai desenvolver, está longe de ser o escopo do curso. Ao resolver essas equações matemáticas, você chega na necessidade de ter números inteiros, que são os chamados números quânticos, e cada uma dessas funções matemáticas usa um número quântico diferente. Então, a energia depende do número quântico principal, que é o número n. A forma do orbital depende de um número quântico número inteiro chamado L, que é o número orbital, que vai dizer se é o orbital S, se é o orbital P, se é o orbital D, F, e etc. Se ele está dentro da primeira caixinha, né, o orbital P tem 3 caixinhas,
Se ele está na primeira caixinha, ele precisa de número quântico. Se ele está na outra caixinha... Gente, isso vem tudo de soluções de equações matemáticas. Isso aqui ninguém tirou, não necessariamente tirou do chapéu, mas foi necessário para resolver as equações matemáticas. Isso aqui é muito maluco. Isso aqui vem de soluções de números complexos, de integrais e derivadas de equações cada vez mais complicadas, né? Então, esses números quânticos vêm da necessidade de resolver essas equações e das soluções dessas equações. Eles não vêm do chapéu, eles vêm das soluções dessas equações. Então, a gente tem esses 4 números quânticos principais que a gente usa para descrever a posição dos elétrons, né? Onde ele está, se ele está na camada, se ele está no orbital 1s, se está no 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, e assim por diante, né? Aqui eu já falei, né? E aí, gente, ao pegar aquelas equações matemáticas, você tem aquelas equações matemáticas, então se você tem funções, você consegue fazer gráficos dessas funções. Ao fazer gráficos dessas funções, você obtém essas curvas, né? Se você pega aquelas equações aqui, ó, por exemplo, se você olha essa equação aqui, e aí você determina a probabilidade de encontrar o elétron a partir dessa equação, você obtém uma curva que parece com isso daqui. Se você pega a dos orbitais P, que são essas 3 aqui, não, perdão, essas 3 aqui, desculpa, você tem 3 curvas desse naipe. Então veja, gente, a cara dos orbitais atômicos que a gente usa como hoje vem dessas funções matemáticas. Essas funções matemáticas, depois, com a interpretação de Max Born, essa função de onda, né, o quadrado dessa função de onda, vai dar a probabilidade de encontrar o elétron. E aí, ao plotar, né, fazer o gráfico do quadrado dessas funções de onda, você encontra a região no espaço em que você tem a maior probabilidade de encontrar o elétron. E essas regiões de maiores probabilidades é o que a gente conhece como orbital. Então, são regiões no espaço em que você tem a maior probabilidade de encontrar o elétron que está naquela camada, né? Quando você está no orbital 1s, a maior probabilidade de encontrar no espaço é dessa forma. A mesma coisa para os orbitais P e a mesma coisa para os orbitais D. Então, vejam, o formato desses orbitais tem fundo matemático, puramente matemático. E aí, conforme você vai tendo esses orbitais mais superiores, né, S, P, D, F, eles são cada vez mais complicados. Gente, bastante conteúdo hoje, eu sei, mas eu queria terminar essa questão de modelos atômicos. O modelo atômico que a gente utiliza hoje em dia é o modelo quântico. Ele é bastante complicado, ele tem uma série de presunções muito malucas de serem feitas. Eu dou aula disso na faculdade. É mais avançado, né? Não está no escopo aqui. Mas o modelo do Schrödinger e do Heisenberg é o que a gente usa até hoje, tá? Eu recomendo fortemente que vocês leiam a parte do livro desse capítulo, né? Para a formação de vocês como profissionais de exatas e cientistas que serão. Então é bastante importante você ver exemplos ali no livro, está de forma mais descrita, você lê à vontade, tem um pouco mais de figura, talvez seja mais didático para vocês, tá? Então eu recomendo fortemente que vocês leiam esse capítulo do livro, né? Então, para a nossa próxima aula assíncrona, né, que é dia 11, quinta-feira, pedir para vocês continuarem lendo, né, do 1.12 a 1.14 ali do livro, que vai, né, pegar esses conceitos do átomo de hidrogênio e passar para os outros elementos. E aí o mais importante, gente, né, essa parte de estrutura atômica é o princípio da construção, que é aquela questão da distribuição eletrônica. Isso é bastante importante para vocês entenderem diversas propriedades que a gente vai tratar ao longo do curso, tá? Mais do que entender esses modelos atômicos, é entender o princípio da construção, né? O modelo atômico a gente vai invocar quando for necessário, quando for ver, por exemplo, raio atômico, energia de ionização,
mas isso a gente vai revisitar na aula, tá? Agora a distribuição eletrônica vai ser bem importante. E eu pretendo colocar uma lista de exercícios até sexta-feira para vocês irem se divertindo, mas aí a lista de exercícios vai ficar aí uns 10, 15 dias disponíveis para vocês irem fazendo, até porque vai pegar conteúdo de aulas da semana que vem, por exemplo. Então, pretendo colocar por lá. Então, por enquanto, atividade assíncrona, leitura de texto. Tá? E aí, na próxima aula síncrona, na semana que vem, na próxima terça-feira, a gente vai falar da tabela periódica e das propriedades periódicas, ou seja, como varia raio atômico, como varia a energia de ionização, como varia a eletronegatividade, e por aí vai, e isso é super importante num curso de Química. Beleza, gente? Qualquer dúvida, entre em contato. Ficamos por aqui. Se tiverem mais alguma dúvida, pode perguntar. Vou parar a gravação só para não delongar muito o vídeo.